Olá, bom dia. No intervalo de aula desse sábado, você acompanha entrevista com a professora doutora em Educação, Renata Costa. Olá, estamos aqui com a professora Renata Costa, ela é professora do Instituto Federal de Goiás. Ela tem vasta experiência na área de educação à distância e também no uso pedagógico de tecnologias da informação e comunicação e vai tratar esses assuntos aqui, educação à distância, tecnologias da informação e comunicação. Também entrevista realizada pela professora Patrícia Rodrigues sobre roteiro e produções de videoaulas. Bom dia, professora Tatiana. Bom dia você que está em casa assistindo o intervalo de aula. Sou a professora Patrícia Rodrigues e hoje vou apresentar a você uma entrevista muito interessante que faz parte do curso online Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. Uma entrevista com Thay Petelin, ela que é roteirista de videoaulas, roteirista da Unigran, Universidade da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e vai falar um pouco das suas experiências em roteirizar o audiovisual na educação à distância. E ainda a importância na formação abordada no evento Cozinha de Raiz. O Cozinha de Raiz, que em sua quarta edição ocorreu em Goiânia, no Passeio das Águas Shopping, propôs ao frequentador experienciar as mais diversas cozinhas ancestrais brasileiras, dentre elas a afro, a indígena, a baiana, a caatinga e, é claro, a do nosso Cerrado. Continue ligado porque está no ar o intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Faça parte da primeira turma do curso de Direito da Faculdade Araguaia, Unidade Bueno, corpo docente com conceito máximo pelo MEC. E estudando pela manhã, ainda tem 50% de desconto nas mensalidades. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, intervalo de aula começando aqui na TV Goiânia Band, edição inédita no nosso canal do YouTube. O assunto que a gente traz agora é sobre educação à distância, tecnologias da informação e comunicação. Acompanhe na entrevista com a professora doutora Renata Costa. Olá, estamos aqui com a professora Renata Costa, ela é professora do Instituto Federal de Goiás. Ela tem vasta experiência na área de educação à distância e também no uso pedagógico de tecnologias da informação e comunicação e vai tratar esses assuntos aqui, educação à distância, tecnologias da informação e comunicação. Muito obrigada por sua presença aqui no intervalo de aula, por trazer conhecimentos para nós. Obrigada a vocês pelo convite, Tatiana. Então, a gente começa perguntando sobre educação à distância. Por que é importante falar da qualidade dos cursos da educação à distância? Bem, hoje, a gente tem visto muitos incentivos por parte do governo para implantar a educação à distância em diversos níveis. No ano passado mesmo, nós vimos a BNCC, onde apareceu muitas referências, inclusive para desenvolver parte do ensino médio à distância. E esse ano agora, até nas questões políticas, a gente já tem visto novas propostas que querem estender a educação à distância até para o ensino fundamental. Então, Tatiana, é importante a gente discutir esse assunto porque a nossa experiência no Brasil nos últimos 10 a 15 anos, ela tem sido mais em ensino superior, pós-graduações e ensino técnico. Mas a tendência é que haja uma expansão. Então, nós precisamos mesmo avaliar esses cursos que já foram desenvolvidos e avaliar qualitativamente, não só no quesito de democratização do acesso, ver de que forma que está sendo esse ensino à distância, até para analisar se nós temos condições de ampliar isso para outros níveis, inclusive no caso do ensino fundamental, são crianças e adolescentes.
Bem, e é possível? Acredita-se que para o ensino médio, com essas experiências dos últimos anos, a gente já possa fazer. Nós temos muitas experiências em ensino técnico à distância, mas mesmo assim precisamos de mais pesquisas, precisamos aprofundar nessa questão da qualidade, ver o que queremos com a educação à distância. Já para o ensino fundamental, como tem sido cogitado, nós podemos dizer que não temos experiências significativas no país. Teríamos que desenvolver projeto pedagógico específico para o ensino fundamental, estudar inclusive experiências de outros países e aprofundar as pesquisas nessa questão. Então, não vamos falar que é impossível, mas não podemos fazer algo a toque de caixa sem estudar as nossas condições, formação de professores e uma série de coisas que a gente sabe que influencia nas questões qualitativas da formação que esse aluno vai receber. Até porque, né, Renata, a tecnologia da informação e comunicação, ela gera em todo o mundo, não só aqui no Brasil, um certo encantamento, né? E ela está invadindo a sala de aula, as nossas casas e tudo, e está pressionando aí para entrar nas nossas vidas. E está entrando mesmo, né? A gente já vê muito o corpo nosso como a máquina como extensão do nosso corpo, como se fosse adaptado já, né? Eu, por exemplo, estou entrevistando aqui, minha pauta está dentro do celular. Sim. E aí, essas crianças que já são nativas, né, dessa era, dessa tecnologia da informação, já nasceram usando isso tudo, tá bem complicado. Como é que a gente vai conseguir pegar essas crianças e esse pessoal aí sem pesquisas, né? A parte pedagógica, como é que fica? Sim. A expansão das tecnologias por diversos segmentos produtivos e na área de lazer também é inegável. E isso ocorre também com a educação. A gente tem visto mesmo linhas, né, muito amplas de diversos produtos educacionais que envolvem tecnologias da informação e comunicação. A EAD é uma só delas. A gente tem utilizado e tem tido muitas pesquisas com o uso de tecnologia na sala de aula presencial mesmo. Entretanto, temos que tomar cuidado com isso. A questão é que nós temos que pensar na formação integral do aluno. Na educação formal, né, aquele aluno que vai para a escola ali no ensino fundamental, quinto ou nono ano, ensino médio, o que inclui essa formação? Além dos conteúdos que ele tem que aprender, a gente tem que trabalhar também a formação do comportamento, dos valores, formação emocional. Então, há diversas formações que a gente trabalha na escola em que as tecnologias provavelmente não vão conseguir substituir toda a ação humana dos professores, da interação com os colegas. Então a gente precisa sempre se preocupar com isso, principalmente nessa idade até os 16, 17 anos. Bom, e a gente já está falando sobre tecnologias da informação e comunicação. Para o público entender mais, vamos falar um pouco do processo histórico das TICs, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação aqui no Brasil. As TICs realmente apareceram no âmbito educacional a partir de 2000, houve movimentos a partir de 95, incentivos por parte do governo para a implantação do uso de TIC mesmo nas escolas, houve formação de professores pelo programa ProInfo, DVD na escola e outros programas que o governo incentivou, estimulou tanto a comunidade educacional como o outro lado, né, que seriam as indústrias que vão produzir esses produtos educacionais para a comunidade educacional consumir. Então, houve estímulos para a área industrial de desenvolvimento de computadores, principalmente, que ainda o celular não estava tão comum como hoje, para incentivar o consumo, né? Porque se nós precisamos utilizar, a gente também precisa ter esse equipamento. Então, houve um movimento forte, né, que as escolas adquirissem esses equipamentos e as pessoas também. Então, a gente observa que houve, a partir de 1995, um estímulo muito forte nesse sentido. Foi na década de 2000 também que foram desenvolvidos os programas de educação à distância, a UAB em 2006, em 2007 a Rede ETEC, que é para cursos técnicos à distância, e o ProUCA também, um computador por aluno na escola. Naquela década de 2000, a formação de professores foi estimulada
em nível nacional e estadual, juntamente com todo esse processo que eu estou te falando. Depois, a partir de 2011, o ritmo já foi um pouco reduzido nesse quesito de investimentos, tanto tecnológicos quanto de formação. As escolas públicas, por exemplo, as que conseguiram adquirir laboratórios de informática para implantação, utilizaram, mas entraram num processo de decadência, porque então já veio um outro momento político e econômico do país em que não houve manutenção desses laboratórios, a figura do dinamizador, do técnico de informática na escola pública para orientar e apoiar o trabalho dos professores também foi reduzida. E esse é o momento que a gente está hoje, de maneira estagnada, com poucos investimentos. Mas a exigência para se ter a tecnologia na sala de aula parece que culturalmente já está grande, né? As escolas Com que não certeza. estão equipadas tecnologicamente, elas estão ficando para trás. A impressão que a gente tem é essa, é isso mesmo? Em parte, sim, no quesito de uso de tecnologias. Mas nós também não podemos pensar que a escola está atrasada porque ela não vive só disso. A escola tem outros objetivos. Então, as escolas públicas que trabalham sem um computador, sem um laboratório hoje, isso não impede que ela continue trabalhando com excelência as outras áreas, português, matemática, ciências, as línguas, etc. Entretanto, a gente sabe que essas tecnologias não é mais só o uso, só o consumo. A gente poderia e deveria agregá-las como cultura digital mesmo, porque realmente esse aluno que vai entrar para a sociedade no nível profissional, hoje ele vai precisar das TIC para poder trabalhar. Difícil a gente achar hoje um segmento em que se vai trabalhar e não precisa usar tecnologia de informação e comunicação. Então é preciso, nós precisamos, claro, investir nisso, mas não é porque a escola não tem essa tecnologia hoje que ela também está acabada, né? Professora Renata, voltando agora ao assunto de educação à distância, qual a relação entre o trabalho pedagógico do professor e as possibilidades de formação? Bem, as pesquisas hoje mostram que é possível fazer educação à distância com qualidade. Nós temos licenciaturas muito bem avaliadas nos últimos 4 anos. O INEP tem avaliado e acompanhado melhor a questão dos cursos à distância e nós temos investido em formação de professor. Hoje, com as tecnologias que nos permitem interações mesmo diretamente com os alunos, por meio de chat, por meio de videoconferência, até o telefone 0800 tem sido muito utilizado para fazer comunicação, nós temos visto que é possível sim fazer uma educação à distância de qualidade. No caso dos cursos técnicos, por exemplo, as pesquisas têm mostrado que é possível fazer um curso híbrido ou semipresencial. Por exemplo, a gente pode trabalhar com 60% à distância, 40% presencial. Então, o que nós temos estudado e os modelos pedagógicos têm mostrado é que provavelmente não vai ser aquela coisa 100% à distância que vai conseguir um melhor resultado. Nos casos do curso técnico é isso que nós temos visto, porque a questão das aulas de campo, das aulas práticas em laboratório, da formação profissional, ela é muito acentuada e muito ligada à prática profissional. Então, veja que não é só agregar as tecnologias de comunicação, como, por exemplo, a videoconferência que nós falamos. A gente precisa estudar a parte pedagógica junto com o que as tecnologias oferecem e ver o que nós podemos misturar e formar um modelo adequado para cada nível. Um dos problemas que nós observamos no começo da educação à distância é que havia, por exemplo, uma padronização, uma forma de fazer educação à distância única. Não importava se era curso superior, curso técnico ou ensino médio. Nós temos visto que a gente tem que olhar o objetivo educacional, assim como qualquer outra educação, inclusive as presenciais que já ocorrem há muitos anos, né? São processos tradicionais. Então, focando o objetivo de formação que você espera para o aluno, então nós podemos agregar a tecnologia e ver como que nós podemos juntar a formação de professor, as condições que você tem, reais, concretas,
e pensar um modelo específico para cada caso. Ou seja, não é a modalidade de educação à distância ou presencial que vai fazer a diferença de qualidade? Com certeza não. É o modelo pedagógico, é a formação do professor, juntamente com a adesão institucional para dar apoio àquele trabalho. Então, a gente vai construindo modelos adequados. Professora, só para finalizar, qual a mensagem que você deixa da sua área relacionada a tecnologias da informação e comunicação para o professor que está nos assistindo? Bem, a mensagem que eu gostaria de deixar é que estudar à distância não é algo simples, como às vezes é divulgado. Estudar é algo difícil que você tem que se dedicar. Usar a tecnologia na sala de aula também não é fácil, nem para o professor, nem para o aluno. Não é uma diversão, como às vezes parece. A gente precisa olhar a situação com a intencionalidade educacional, pensando naquele objetivo formativo, como nós dissemos anteriormente. Então, melhorar a qualidade dos processos à distância, do uso de tecnologia em sala de aula e assim por diante. É agregar a nossa cultura e não substituir ou desistir da qualidade que isso pode nos oferecer também. Bom, professora Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. A gente aprendeu muito com seus conhecimentos trazidos aqui hoje. O público com certeza vai levar para a sala de aula. Eu que agradeço, Tatiana, a você e a equipe do intervalo de aula. Faça parte da primeira turma do curso de Direito da Faculdade Araguaia, Unidade Bueno, corpo docente com conceito máximo pelo MEC. E estudando pela manhã, ainda tem 50% de desconto nas mensalidades. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nosso assunto agora é formação de professores para a produção de videoaulas e o tema específico é roteiro. Afinal, por trás de boas videoaulas, com certeza há um roteiro do vídeo bem escrito. Acompanhe agora a entrevista realizada pela professora Patrícia Rodrigues com a roteirista Thay Petelin. Bom dia, professora Tatiana. Bom dia você que está em casa assistindo o intervalo de aula. Sou a professora Patrícia Rodrigues e hoje vou apresentar a você uma entrevista muito interessante que faz parte do curso online Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. Uma entrevista com Thay Petelin, ela que é roteirista de videoaulas, roteirista da Unigram, Universidade da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e vai falar um pouco das suas experiências em roteirizar o audiovisual na educação à distância. Então vamos lá, vamos assistir agora esse vídeo que vai fechar toda a nossa série da importância da capacitação do professor nessa questão do audiovisual na EAD. Vamos lá? Conosco no estúdio da Unigram, Universidade da Grande Dourados, agora Thay Petelin, ela que é atriz e também roteirista e vai falar um pouco desses bastidores, dessa equipe de apoio, porque elas são organizadas em várias pessoas. Na verdade, a Thay é roteirista, mas tem uma equipe muito bacana aqui que é organizada para atender o professor. Thay, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muito prazer, Patrícia, obrigada pelo convite. Thay, fala um pouquinho desse seu trabalho como roteirista, como é que funciona o processo aqui de produção audiovisual, que os professores vêm, eles fazem a formação docente, depois eles procuram você, como é que funciona tudo isso? Bom, como roteirista a gente tem uma função de organizar toda a produção, né? Então, o material básico, claro, vem do professor e é um trabalho em conjunto entre eu, como roteirista, e a outra roteirista que tem aqui na equipe, e os professores, né? Então, o professor, ele já tem que vir um pouco com uma ideia prévia, né? Tipo, ele tem que saber mais ou menos por onde ele vai caminhar, quais são os pontos principais das aulas que ele está planejando. E aí a gente faz aqui tanto uma adequação ao formato, que é muito diferente um planejamento para a aula presencial, para um planejamento para a aula, para o vídeo aula, né? Também a gente faz
uma espécie de sair da caixinha, como se diz na publicidade, né? Então a gente trabalha muito com o professor essa ideia de usar bastante a criatividade, usar uma leveza para trazer para o aluno os conceitos e tudo mais. Então a gente planeja toda essa estrutura que vai trazer mais dinâmica para as aulas, mas isso é feito junto. Claro que se o professor tiver já alguns planos ou se ele tiver alguma ideia maior, né? A gente já vai colocando ali no roteiro, ele pode trazer pronto, mas a gente acaba construindo isso junto. Uma coisa que a Thay falou que é bem interessante, essa questão dos vídeos, que eles são inseridos na aula. Vocês viram, por exemplo, eu ministrando a aula no quadro, em certo momento eu soltei um vídeo ali do professor Moran. Então, a equipe de produção, que é composta, que a Thay integra, é justamente uma equipe que faz essa produção. Então a Thay é roteirista, tem a produtora, tem a outra roteirista, tem o MEC também que ajuda nessa produção. E aí eles criam esses vídeos que a gente chama vídeos de apoio pedagógico. Então esses vídeos eles podem ser tanto dramatizações, eles podem ser uma enquete, pode ser uma entrevista de um outro professor que vai ser inserido ali, uma simulação. Me ajuda aí, Thay, que mais? Exatamente, são estratégias para trazer mais dinâmica, mais leveza, mais alegria também, né? Porque o vídeo é uma coisa tão dura, às vezes, o professor usa mais para falar conteúdos que às vezes são complexos e a gente planeja algumas estratégias como teatro, que a gente pode considerar como simulação também. Sim. A gente representa um aluno que tem uma dúvida, com o objetivo também de refletir aquele conteúdo, né? Então a gente pensa em simular algumas coisas que poderiam estar acontecendo para aquele que está assistindo ali do outro lado, né? Então, tentando criar uma certa identificação entre esse aluno que parece muito distante com o professor que está presente ali naquele momento. Obrigada, Thay Petelin, pela participação aqui no programa Intervalo de Aula e também pela sua participação no curso online Formação Docente em Apresentação e Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. E você que se interessou por essa temática, acesse meu site, tem muito mais ali para você no www.patriciarodrigues.com.br e também tem meus canais de comunicação, meu WhatsApp, meu e-mail, minhas fanpages. Acessa lá, curta, compartilha as fanpages e qualquer dúvida e sugestão estou à sua disposição. Obrigada, professora Tatiana, por essa experiência maravilhosa de estar aqui com vocês no intervalo de aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Faça parte da primeira turma do curso de Direito da Faculdade Araguaia, Unidade Bueno, corpo docente com conceito máximo pelo MEC. E estudando pela manhã, ainda tem 50% de desconto nas mensalidades. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação, programa oferecido pela Faculdade Araguaia. Acompanhe agora a matéria especial sobre o evento Cozinha de Raiz, produzida pelo repórter Bruno Haringel. E se surpreenda com a produção de conhecimento e a importância da formação profissional na área gastronômica. Recebemos em Goiânia, de 16 a 19 de agosto, o projeto Cozinha de Raiz Vivência Goiana, um evento que reuniu o melhor da gastronomia de diversas regiões do país. O
cozinha de raiz, que em sua quarta edição ocorreu em Goiânia, no Passeio das Águas Shopping, propôs ao frequentador experienciar as mais diversas cozinhas ancestrais brasileiras, dentre elas a afro, a indígena, a baiana, a caatinga e, é claro, a do nosso Cerrado. O encontro, idealizado pelo renomado chefe goiano Gilmar Borges, foi promovido com a intenção de resgatar e fortalecer a diversidade cultural da culinária do estado de Goiás e outras regiões brasileiras. Na realidade, o estado de Goiás é um estado que tem uma gastronomia muito forte, principalmente valorizando os ingredientes, os frutos e as frutas do bioma cerrado, aonde a gente consegue realmente ver essa evolução, porque grandes nomes da gastronomia brasileira começaram a olhar para esses ingredientes, esses produtos oriundos da agricultura familiar, oriundo dessa gastronomia antiga, e estão trazendo as suas releituras para esses pratos e valorizando muito as nossas tradições goianas. O evento de Cozinha Raiz, ele é importante para ele resgatar a ancestralidade, as receitas de família que acabam se perdendo com o tempo. Então, esse resgate é a parte cultural, é a parte histórica da gastronomia, são as histórias das receitas, são as diferenças entre uma família e outra, um ingrediente e outro. É isso que enriquece esse evento. Apesar da gastronomia brasileira ter sua origem ainda com os índios antes mesmo da colonização, somente a partir do final da década de 90 surgiu o primeiro curso de gastronomia no Brasil. Com isso, o crescimento da oferta de vagas tem sido constante e cada vez mais intenso, e se especializar pode ser a melhor forma de se destacar. Eu acredito que hoje você investir no seu conhecimento é uma das coisas mais importantes que você faz. Se você puder fazer uma graduação em gastronomia, isso é excelente. Muita gente que já tem a prática de anos na cozinha, entra numa faculdade, talvez a prática da faculdade não seja tão importante para ele. Talvez dê uma refinada no que ele já sabe fazer, mas a teoria nos dá base para a gente ganhar dinheiro, para saber onde investir, para realmente montar um negócio da maneira certa. Nos dá, quanto mais teoria a gente tem, mais preparada a gente é para o mercado. Existe muita diferença de um chefe de cozinha e de um cozinheiro. O cozinheiro, ele é o braço do chefe, ele cozinha pela gente, ele consegue executar o que a cabeça do chefe pensa. E para a gente pensar e ter bons ideais, a gente precisa ter conteúdo, e por isso que é preciso estudar. Na realidade, a nossa dica para quem quer entrar neste mundo da gastronomia é justamente estudar bastante, pesquisar e conhecer a rica diversidade da cozinha brasileira. Iniciativas como o evento Cozinha de Raiz Vivência Goiana, idealizado pelo chefe Gilmar Borges, promovem não somente a valorização de nossa gastronomia nacional, como oferecem um merecido destaque às influências ancestrais e aos costumes regionais de nosso país, enraizados em nossa tão rica cultura. Super bacana essa matéria. E olha só, para quem tem interesse em fazer o curso superior em gastronomia na Faculdade Araguaia, unidade Passeio das Águas, há desconto de 50% no primeiro semestre. Para mais informações, acesse o site da instituição ou entre em contato com a coordenação por esse e-mail que aparece aqui no vídeo. Bom, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui, mas o conhecimento, o debate e as reflexões continuam também nas redes sociais. E eu conto com sua participação interagindo na nossa fanpage, enviando e-mail com sugestões e críticas, compartilhando vídeos, curtindo e se inscrevendo em nosso canal do YouTube também. Muito obrigada pela audiência e até sábado que vem.